Oi, senta aqui no sofá, vem cá conversar. Hoje o assunto é bem interessante, porque ontem, no dia 19 de agosto de 2026, o STF ampliou a aplicação da Lei da Penha, Maria Bethânia, é que eu estava escutando a música de Maria Bethânia nesse instante, em casos de sem vínculo sem o agressor. O que significa isso? Ou seja, você é uma mulher, não é ninguém da sua casa, não é seu tio, não é seu pai, não é seu parente, não é seu esposo, não é seu filho, não é ninguém do seu convívio familiar, te agrediu, tem acusações de assédio moral, agressão física, agressão psicológica, aquele chefe abençoado que pede para você cumprir metas o tempo todo ali de maneira muito acerbada, muito exagerada. Então, é para ver se o vizinho está fazendo barulho. Então, essa medida, essa aplicação, ela pode se estender a qualquer pessoa que não seja do seu âmbito. Ou seja, vamos supor, o seu vizinho te bateu, te agrediu por algum momento, por alguma situação. Você pode pedir a medida protetiva em relação a ele, né? Então, fora do contexto doméstico, tá? Essa lei, ela também determina em vários outros casos. São muitas informações aqui, eu estou buscando no próprio site do STF, mas é muito independente da relação íntima de afeto, tá? Então, ela é muito ampla agora. As medidas protetivas, elas vão além da violência de gênero contra a mulher, fora do contexto doméstico ou relação de afeto. Essa decisão foi tomada por unanimidade pelo plenário do Supremo, todos os 10 ministros votaram nesse sentido, para ter a aplicação em situações de assédio, perseguição, sequestro, quando for reconhecido algum ato de violência baseado em gênero, independente da relação que aquela pessoa tenha com você. O que isso ajuda? Muita coisa. Porque nós vamos começar a entender primeiro o que é uma medida protetiva. A medida protetiva é uma ordem jurídica, um juiz, um promotor, um advogado, alguém juridicamente falando, com as suas denominações da OAB, com a sua carteirinha da OAB, algum órgão público denominou de que você pode ser protegida de alguém, de alguma forma, por causa da violência ou do risco que isso pode gerar a você. Então, ela obriga, a lei, né, obriga que o agressor mantenha a distância, que não fale seu nome, não use suas redes sociais, não ligue para você, não mande mensagem, nada, nenhum tipo de relacionamento, nenhum tipo de comunicação contigo, tá? E essa lei, ela é muito ampla, tá? Ela depende muito, obviamente, de cada caso. A vítima pode solicitar em qualquer delegacia. Nós temos a delegacia virtual, que também você pode solicitar. Agora, é sempre bom, eu sempre aconselho que as pessoas vá direto, né, à delegacia da mulher ou qualquer delegacia mais próxima a você. Esse pedido vai ao juiz, tem um trâmite, tem um período lá. E assim que for aprovada essa decisão, o juiz aprovando, né, o agressor, a pessoa que foi o réu, no caso, ou o réu, ou... Porque vai depender muito de quem pediu, né? Então, esses casos jurídicos, você tem... Então, vamos supor que seja eu, um exemplo, tá? Vamos supor que seja eu. Eu solicitei a medida protetiva. Então, a pessoa do qual eu citei, a pessoa não pode ter nenhum contato comigo, nem por telefone, nem por e-mail, nem WhatsApp, nem sinal de fumaça, nem por outras pessoas, porque você percebe quando o outro está usando, aquela pessoa está usando o telefone de outro, por exemplo, se passando por outra pessoa, isso também não pode, nenhum tipo de aproximação, contatos e por aí vai. E o interessante é que o agressor não pode ter porte de arma, tá? O agressor pode ter até o porte de arma, mas elas precisam ser apreendidas imediatamente. Então, vamos supor que, um exemplo, a pessoa que eu coloquei para que eu tenha a medida protetiva dela seja um policial civil, um policial militar que tem porte de arma por causa da profissão dele. Então, ele não pode de forma alguma ter contato comigo, e se por algum acaso for comprovado de que essa pessoa no qual eu solicitei a medida protetiva for pego com uma arma na mão, aquela arma é retida pela polícia, pelos órgãos competentes para fazer o exame também,
para ver se não tem nenhum tipo de contato, né, daquela arma com a vítima. Então, muitas coisas ficam a par, né? Não existe assim uma definição de número fixo de metros da pessoa, pode variar de 100, 500 metros, 1 quilômetro, depende muito, se a pessoa mora em outra cidade também. A questão da distância depende muito, tá? Mas pode se agravar, então, por favor, nem... Vamos supor que você não pode a 500 metros de distância. A mais 500 metros,1 pode. Não existe essa loucura não, tá? Não pode 500 metros, mas a 600 metros eu posso ter o contato com ela. Não é assim que funciona. Você tem que ter todo e qualquer distanciamento daquela pessoa, ok? Impede que qualquer tipo de contato, impede que o agressor se aproxime, faça qualquer tipo de informação, inclusive com os familiares, tá? O agressor você tem a medida protetiva contra a pessoa não pode entrar em contato com seus familiares. Vou falar com a tia dela, vou falar com a avó, vou falar com a madrinha, vou falar... Não pode. Enfim. É difícil. Frequência de locais, igrejas, empresa. Isso acontece muito, por exemplo, se você trabalha no mesmo lugar que a pessoa. Vai ter um momento que não vai poder. Convivência na mesma casa, se for, obviamente. Prédios, né? Vamos supor que o agressor mora no 2º andar e você mora no 5º. Alguém aí vai ter que se mudar. De preferência, minha filha, se mude, tá? Porque, assim, conselho que eu te dou aqui, sentada no meu sofá. Sai. Essas leis, elas nos ajudam de várias formas. Só que tem um detalhe. Ela não aparece nos antecedentes criminais. Infelizmente. Porque eu acho que na minha mera opinião, deveria ter, sim, um vínculo dessa informação. Porque quando esse querido se vai trabalhar em qualquer outro lugar, geralmente em algumas empresas pede, né, antecedentes criminais. Na minha opinião, deveria ter, se aquela pessoa já tem um boletim de ocorrência, já tem um processo nas costas em relação à medida protetiva contra alguma mulher, essa informação deveria estar nos antecedentes criminais para que outras pessoas não sejam próximas vítimas e, obviamente, em outras situações. Mas vamos falar da medida protetiva dentro da igreja, dentro do ambiente cristão. Por quê? Porque muitas dessas mulheres são esposas de pastores, são esposas de diáconos, de anciões, que têm aquele vínculo com aquela igreja, com aquele departamento, com aquela associação, com aquela divisão, com aquele círculo, né, de igreja. Eu me lembro muito bem que teve um caso de uma mulher que ela era esposa de um presbítero, de uma determinada denominação. Só que eles trabalhavam no mesmo lugar. E aí ela conseguiu a medida protetiva, obviamente ele teve que sair obrigatoriamente deste lugar, e ele era presbítero, para que essa mulher continuasse trabalhando lá, mesmo porque era o único vínculo que ela tinha, e ela não tinha o nível superior. Já o rapaz, ele tinha o nível superior e poderia trabalhar em outro lugar, e ele foi obrigado a sair daquele local. Tem um outro caso também que eu conheço, que os dois eram médicos, continuam sendo médicos, e aí ela conseguiu a medida protetiva, só que eles trabalhavam no mesmo hospital e frequentavam a mesma igreja. Houve-se uma reunião das pessoas responsáveis por aquela determinada denominação e solicitou que aquele membro frequentasse uma outra igreja, e eles tinham trabalho social na igreja, os dois sendo médicos. Poxa, foi bem difícil essa situação também. Só que aí ele conseguiu não, né? A igreja se reuniu para que ele fizesse esse trabalho social em outra igreja. Também em outra denominação, a esposa essa denominação em si, ela só praticamente homem que fazia as coisas. E aí ela não tinha cargo na igreja, mas os dois frequentavam o mesmo local. E aí automaticamente ela que decidiu sair daquela congregação e ir para uma outra, em um outro bairro, e ela continuou morando na casa, o rapaz saiu para continuar com aquela fé. Dentro das nossas igrejas, aí eu estou falando de igrejas evangélicas em geral,
não existe uma, como que eu posso dizer? Uma preocupação com isso. Eu já vi casos de mulheres estarem em uma outra igreja visitando um coral, uma música, um cantor famoso daquela determinada denominação e chegar aquele ser de luz naquele mesmo local. Imediatamente aquela mulher percebeu e saiu. Isso foi a decisão dela, mas a igreja ela precisa estar ciente de que aquela pessoa não pode estar no mesmo local quando aquela mulher tem a medida protetiva. São várias camadas, são várias vertentes dentro da igreja, principalmente quando a igreja é de bairro, quando aquelas duas pessoas têm cargos naquela igreja, quando um dos dois não pode se mudar por algum motivo. São várias camadas, mas a igreja ela precisa estar ciente de que aquela mulher ela tem uma medida protetiva e está ativa, porque tem outro detalhe, a mulher de 6 em 6 meses precisa renovar essa medida, o que eu acho também um absurdo, porque dentro dessa renovação de medida existem outros fatores que acabam atrapalhando a continuação, a ativação dessa medida. Então, é um paradoxo. Por exemplo, se aquele agressor não fez nada contra aquela pessoa, possa ser que ela não seja renovada. Mas é óbvio que aquele agressor não vai atrapalhar aquela pessoa, porque se ela tem a medida protetiva, não é? Então, abre-se uma brecha muito grande para que aquele agressor volte, obviamente, a agredir aquela pessoa, seja de formas psicológicas, físicas, patrimoniais, enfim. Então, quando se trata no meio evangélico, todas as pessoas da liderança daquela igreja precisam estar cientes de que aquela mulher ela tem uma medida protetiva e precisa estar ativa e automaticamente precisa ser cumprida, independente do cargo que aquela pessoa tenha. Pode ser o presidente daquela função daquela igreja. Não pode. Se aquele presidente, se aquele cantor, se aquele diácono, ancião, seja lá quem for, está presente no mesmo lugar daquela mulher, ele tem que se retirar. Se ela chegou primeiro, ele tem que se retirar. Agora, se nenhum dos dois sabiam que os dois estavam ali, precisa urgentemente entrar no consenso e agir de uma maneira rápida. Possa ser que essa pessoa realmente foi de forma inocente, chegou naquele local, encontrou a pessoa. Se ele for uma pessoa consciente, ele sai imediatamente daquele local e vai para outro. Agora, se ele foi, encontrou a pessoa e já viu que aquela pessoa está ali, mesmo ele sabendo que ele tem a medida protetiva e que não pode estar naquele local, ele tem 2 opções. Ou ele vai embora, o que eu aconselho fazer, ou ele fica aí, tem as consequências. A mulher ela pode ligar para a polícia, ela pode ligar para qualquer outro lugar, avisar as outras pessoas e ali ser uma situação muito constrangedora até para aquele agressor. Qual é o conselho que eu sempre dou às igrejas? Se você sabe de alguma mulher, de alguma pessoa que tem a medida protetiva, por gentileza, fica sempre de olho nela, fica sempre de olho de quem está chegando na igreja. E tem um rapaz muito interessante lá na igreja que eu frequentava, que ele é policial aposentado, né? E aí ele sempre fala com as pessoas batendo. Eu achava uó, mas aí depois que eu fui entender por que ele faz isso. Ele fala com as pessoas batendo assim e tal, tipo, dando aqueles tapinhas, porque ele sempre percebe quando uma pessoa tem algum tipo de arma, principalmente arma branca. Faca, nananana. Por quê? Porque ele, como policial, já tem uma outra visão em termos de comportamentos dos seres de luz. E aí chegou um momento que a atuação dele foi essencial. Porque chegou um rapaz lá com um negócio aqui na cinturinha, ele percebeu o movimento que na hora que ele bateu assim, meio que cambaleou e ele ouviu o barulho, porque trinco, né? E aí ele, opa, vem cá, meu colega, aqui, o banheiro masculino é aqui, vem cá, não sei o quê. Percebeu o âmbito do cara, o cara queria matar dentro da igreja a criatura, e aí esse rapaz da igreja, ele conseguiu salvar. Então, a igreja ela precisa sim saber que você tem a medida protetiva, e a igreja precisa sim de um apoio, de uma válvula de escape, de uma saída de emergência, de um telefone disponível e sempre alguém lá para poder ajudar essa pessoa. É um assunto complexo, tem muitas coisas pela frente, mas também é um aviso. Você que é pastor, você que é ancião, você que é cantor, você que é qualquer cargo na igreja, que é homem, e que vai fazer qualquer coisa com esta mulher, mesmo não tendo um vínculo familiar,
ela pode sim pedir a medida protetiva contra você. Então, cuidado, conjuntos musicais, cuidado, pastores, presbíteros, bispos, anciões, diáconos, que façam algo que possa denegrir ou assediar aquela mulher. Essa medida protetiva, ela é estendida mesmo para quem não é da família dela. Então, senta aqui no sofá, que tem muito mais conselho para você.